Estamos 5 dias em Goiânia, né? 5 dias, e recebemos muito da parte de Deus, né? A irmã Cidinha Mondonizete foi comigo também. Receberam muito de Deus? E o que nós temos recebido da parte de Deus, nós vamos entregar para você, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu quero dizer para você que vem um novo tempo sobre a nossa igreja. Quem crê nisso? E vem um novo tempo sobre a sua vida também. Apesar de ser dias difíceis, amados, são dias que o Senhor está conosco. Como aquele dia que não tinha nenhum pão para que aquele povo comesse, mas eles estavam com Jesus. Faltou comida para aquela multidão? Não faltou comida. Mesmo eles estando longe na escassez no meio do deserto, não faltou comida. Eu quero dizer uma coisa para você: não vai faltar alimento espiritual, não vai faltar saúde, não vai faltar provisão para a sua vida. Não vai faltar. Não é porque você está num lugar próspero, mas é porque você está com Jesus. Nós estamos com Jesus, e isso fala do favor de Deus. Nós estamos debaixo do favor de Deus. E eu quero falar a respeito ainda da multiplicação dos pães que eu estava falando. Passa o slide, né, por favor. Mais um. Isso. A multiplicação dos pães é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Presta muita atenção, não deixe o diabo tirar sua mente daqui não. Se esforce para prestar atenção em mim. A multiplicação dos pães é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Eu acredito que o Espírito Santo, ele quer falar algo para nós. Existe um princípio na hermenêutica que diz que quanto mais um assunto é relatado na Bíblia, mais é a importância dele. Então, se esse milagre está sendo relatado 4 vezes, é porque o Espírito de Deus quer que nós venhamos prestar atenção nele. Existe uma chave nesse milagre, existe algo importante nesse milagre, e é um princípio para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Diz assim, o próximo ficou pequeno, né? Dá para ler? Mais ou menos, né? Os outros eu vou fazer maior. A multiplicação dos pães, antes de acontecer o milagre, existiu uma história, e a primeira parte dessa história é a respeito da rejeição de Jesus. Jesus foi rejeitado não só na cruz, mas Jesus também foi rejeitado em todo o momento que estava aqui na terra. Por alguns ele foi aceito e por outros ele foi rejeitado. Como hoje, essa palavra é aceita por alguns e por outros essa palavra é rejeitada. Então, ele anunciou maior salvação que Jonas, mas ele foi rejeitado. Quem conhece a história de Jonas? Deus mandou que Jonas fosse pregar em Nínive. Aí o que aconteceu? Ele foi para Nínive? Não, ele foi para outro lugar. E por que ele não foi para Nínive? Porque ele acreditava que o povo se arrependeria mesmo, mas ele não foi, ele foi para outro lugar. E a Bíblia diz então que no caminho ele estava dentro do barco, e aí foi enviado ondas para esse barco, e ele foi jogado na água, e veio um grande peixe e engoliu ele e vomitou ele na praia, no caminho da cidade que ele teria que ir falar de Deus, para que o povo se arrependesse. Jesus se comparou a Jonas e disse assim: está aqui, eu que sou maior do que Jonas, mas vocês estão me rejeitando. E Jesus disse assim: os ninivitas ressurgirão no juízo
com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Ou seja, Jonas pregou e o povo se arrependeu, e Jesus pregou e o povo não se arrependeu. Jesus pregou e o povo não se arrependeu, mas Jonas pregou e o povo se arrependeu. E Jesus disse assim: eu sou maior que Jonas, vocês estão me rejeitando. Então ele disse: esse povo que se arrependeu vai se levantar e vai condenar essa geração que não se arrepende, porque eu sou maior que Jonas. Então Jesus foi rejeitado como Salvador. Diga: Jesus foi rejeitado como Salvador. Mas Jesus não foi só rejeitado como Salvador, mas Jesus também foi rejeitado na sua sabedoria. Quem conhece a história de Salomão? Alguns conhecem. Salomão era um homem muito rico, filho de Davi. Ele era muito próspero, era muito inteligente. Ele foi o homem mais rico e mais inteligente da época. E o que aconteceu com Salomão? Salomão fazia com que as pessoas viessem ouvir a sabedoria dele. E a Bíblia diz, presta atenção, olha para mim. E a Bíblia diz que então até uma rainha distante veio ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus disse assim: esta rainha também se levantará e julgará essa geração. Por quê? Porque eu sou mais sábio do que Salomão. Eu estou aqui, estou sendo rejeitado. Então Jesus foi rejeitado na sua sabedoria. Jesus foi rejeitado como rei. E Jesus foi rejeitado como Salvador. E ele disse assim: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e as condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de quem? De Sá. E eis aqui quem é maior que Salomão. Ou seja, até as palavras de Jesus foram rejeitadas. Então existe Jesus foi rejeitado, assim como nós também somos rejeitados, assim também como eu já fui rejeitado muitas vezes como homem de Deus, assim como você já foi rejeitado também muitas vezes. Existe algo que acontece após a rejeição, mas Jesus ainda foi mais rejeitado. Mesmo sendo Deus, foi rejeitado por causa da estrutura religiosa. Eles não queriam saber dos ensinamentos de Jesus, mas queriam saber do templo que existia naquela época. E Jesus disse assim: eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que a igreja religiosa, estrutural. Ele foi rejeitado por causa da religião. Como hoje, Jesus também é rejeitado por causa da religião, porque a religião não resolve o problema de ninguém e não leva ninguém até Deus. Pelo contrário, a religião divide as pessoas. Amém? E ele ainda foi rejeitado, mesmo fazendo maravilhas na sua cidade, na sua família e por amigos. Diz assim lá em Mateus: e escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez o quê? Ali muitas maravilhas. Por causa do quê? Da incredulidade deles. Ou seja, até mesmo Jesus fazendo milagre foi rejeitado. As pessoas viam Jesus curar o cego, eles falavam assim: mentira, está disfarçando. Como hoje você vê às vezes que nesse testemunho que a irmã deu aqui, que a vida dela mudou, que Jesus transformou a vida dela, que hoje ela enfrenta as lutas de cabeça erguida, que hoje ela não tem mais depressão, não sente mais ansiedade. E às vezes a gente olha e não dá valor. Isso é rejeitado também. E a gente não acredita que aconteceu isso na vida dela, porque ela está aqui, é tão simples. Às vezes uma pessoa fala assim: eu tinha um dor no braço durante 20 anos e Jesus me curou dessa dor no braço, posso levantar e abaixar essa dor. Quantos foram curados aqui de algo por Jesus? André, irmã,
a irmã. Amém? Só que eu vou falar uma coisa para você: sempre vai ter alguém que vai rejeitar o que Jesus fez na sua vida. Não dê ouvidos. E eu digo para você: quando alguém testemunhar do favor de Deus, da graça de Deus, glorifique a Ele, porque a glória que você dá a Deus nunca é perdida, mesmo que a pessoa não é de confiança, mas se ela está atribuindo louvor a Deus, glorifique a Ele também, porque o que importa é a glória que você dá a Deus e não a glória que você dá para os homens. Quem está comigo? Amém? Então Jesus, ele foi rejeitado. Próximo. Na sua tríplice glória, como rei, como sacerdote e como profeta. E nós achamos, amados, que o Senhor, ele simplesmente, ele faz as coisas sem valorizar aquilo que ele está fazendo. Às vezes nós anunciamos a palavra e nós vemos às vezes a pessoa desapercebida, não se esforçando para estar aqui, às vezes com pressa de ir embora. Ela não percebe que uma pessoa está sendo abençoada do lado dela e ela não. Por quê? Por que às vezes você pega em várias pessoas na igreja, porque uma pessoa é abençoada e a outra não? Porque uma pessoa recebe a revelação e a outra não recebe. E Jesus fazia isso com aquelas pessoas, porque Jesus, ele não dá pérolas aos porcos. Quem está comigo diz amém. Jesus, ele não, presta atenção, você, vamos pensar junto comigo. Você tem um dinheiro, suponhamos que você tenha 50 mil reais, e você quer investir esses 50 mil reais, para esse dinheiro render. Você entrega para um mendigo lá na rua? Você entregaria? Se você entregar, ele vai fazer o que com o seu dinheiro? Nunca mais. Amém? Você entrega para uma pessoa simples, para qualquer um que não tem empreendimento, que não tem histórico, que não tem nada. Você entregaria esse dinheiro para essa pessoa? Não. O que te custou esse dinheiro? Suor, trabalho, sim ou não? Aonde você vai colocar esse dinheiro, no mínimo, para você ter segurança? Aonde? No banco. No mínimo, no banco. No mínimo, você vai encontrar uma pessoa que fala assim: eu vou investir o seu dinheiro, eu tenho um terreno que vale 100 mil reais, você me dá esses 50, eu te dou 75 de volta, mas se eu não te pagar, você fica com o meu terreno que vale 100 mil reais. Você faz o negócio? Você faz, porque você dá valor naquilo que você tem. Quem está dormindo, diga amém. Olha lá, peguei um pequenininho, mas peguei. Então presta atenção. A mesma coisa é o Senhor, a mesma coisa é o Pai. Ele tem o que Ele tem para você, o que Ele tem para a sua vida. Ele não vai entregar de qualquer forma se você não receber. É por isso que tem pessoas que recebem e outras que não recebem. Por isso lhes falou por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo, isso ficou ruim mesmo, né? Depois eu vou fazer mais um slide para dentro da mão. E ouvindo não ouve, nem compreende, e nele se cumpre a profecia que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Quando o coração está endurecido, a pessoa não entende a palavra, ela não entende a revelação. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque o ouvem. Qual é o padrão de Deus, irmãos?
O padrão de Deus é que você tenha sede, tenha vontade, que você receba. Quanto mais você recebe, mais Ele abre os seus olhos. Você pode ir em tudo quanto é igreja, você pode ouvir quem for na internet, o melhor, o maior. Você pode, essa palavra que a pessoa falou, para você não tem resultado, mas para o outro, que pode ser você, que tem um coração aberto, que tem um coração sincero, que recebe, essa pessoa recebe do Senhor. Por quê? Porque ela tem espontaneidade, sinceridade no seu coração. Então preste atenção. Primeiro nós falamos que Jesus foi rejeitado, e depois que ele foi rejeitado, ele veio dar a palavra, mas ele não deu a palavra para qualquer um. Ele deu a palavra para aqueles que querem receber. É por isso que você pode entender que muitas pessoas podem ler a Bíblia de capa a capa. Se ela não tiver revelação do Espírito, não existe mudança, não existe salvação na vida dela. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? O outro texto tem a rejeição. Depois da rejeição, o Senhor Jesus entrega a palavra, e depois então ele faz um milagre. Rejeição, parábolas e milagre da multiplicação. Foi o que eu falei na hora da oferta. Ele entregou a palavra para uma multidão e sustentou elas, tanto no corpo quanto no espírito, porque essa é a vontade de Deus. Você não pode vir para o culto apenas para receber uma palavra, para ter conhecimento. Você precisa vir para o culto para receber uma palavra que faça a diferença na sua vida. Quem está entendendo? Depois que Jesus entregou essa palavra, depois que Jesus multiplicou os pães, na sequência ele foi orar no monte, e logo depois ele disse para os seus discípulos assim: olha, enquanto eu vou orar, vocês pegam o barco e vai na frente, que eu vou orar. Não, Senhor, mas a gente quer ficar. Vai que eu vou orar. Ele levantou para ir orar e foi orar. E a Bíblia diz que quando era a quarta vigília da noite, ou seja, lá para as 4 horas da manhã, mais ou menos, 3 horas da manhã, mais ou menos, 6, 9, 12, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã, havia uma tempestade no mar. E a Bíblia diz então que os discípulos que estavam ali dentro de um barco, vendo aquela tempestade, eles então viram Jesus no meio da tempestade. Está escrito assim: porque todos ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse: tende bom ânimo, sou eu, não? E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido que o milagre dos pães, antes o seu coração estava o quê? Endurecido. Próximo slide. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Veja bem, os discípulos não compreenderam o que Jesus fez ali, multiplicando os pães. Eles não entenderam que o Senhor estava cumprindo a palavra do Salmo 23, que diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Eles não entenderam que o Senhor estava ali suprindo a necessidade deles. Passou desapercebido. Talvez eles podem até feito alguns comentários, que às vezes eu vejo alguns irmãos fazerem. Mas por
por que Jesus multiplicou os pães? Para que ele foi fazer isso? Não tinha necessidade disso. Qual é o fim? Então, porque eles não compreenderam o que Jesus fez, o seu coração ficou endurecido. Eles ficaram endurecidos, e um coração endurecido não recebe a palavra. Um coração endurecido, ele não consegue desfrutar do favor. Por quê? Porque um coração endurecido não vê favor. Um coração endurecido não reconhece que Jesus deseja abençoar a sua vida. Um coração endurecido não percebe o que é estar aqui nesse momento, o que é receber uma palavra nesse momento. Por quê? Porque não compreende o que é básico. Uma criança que não aprende somar, ela aprende subtrair? Não. Uma criança que não aprende somar e subtrair, ela aprende dividir? Não. Se nós não aprendemos como Deus é grande e Ele quer nos abençoar, irmãos, nós não conseguimos ter uma vida com Deus. Nós não conseguimos parar em nenhuma igreja, porque nós vemos acontecer na vida das pessoas e não acontece na nossa vida. Nós nos endurecemos, o nosso coração se entristece. Mas quando nós compreendemos o quanto Deus é bom e como o favor dele é grande na nossa vida, nós recebemos também o milagre do Senhor. Amém? A Bíblia diz que eles estavam com medo porque não compreendiam. Volta lá o texto, volta o slide. Olha lá, todos viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles, ou seja, eles estavam perturbados. Eles estavam perturbados. Por que eles estavam perturbados? Porque eles não entendiam o favor de Deus. Quem está comigo diz amém. Eles estavam perturbados porque eles não entendiam o favor de Deus. Quando nós não entendemos o favor, nós ficamos perturbados. Será que Deus vai me suprir? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me curar? Será que vai se levantar as pessoas? Será que as coisas vão acontecer? A pessoa fica perturbada. Mas aquele que confia no Senhor tem a paz do Senhor na sua vida. Recebe a palavra. Outro texto. Não para frente. Vamos ver. É isso mesmo. Então, o que é um coração duro? Ele é perplexo. Pensamentos determinam o que cremos. O que você pensa? Você pensa que nunca você vai receber nada de Deus? Ou que você vai receber parcial? O que eu penso? O que eu penso da minha igreja? O que eu penso dos membros da minha igreja? O que eu penso de você? O que eu penso da minha célula? Se eu acho que a minha célula não vai crescer, que a minha igreja não vai crescer, que as coisas não vão acontecer, é porque eu ainda não compreendi o princípio de tudo, que Deus simplesmente quer cuidar de mim, quer me sustentar. Se eu não entendo isso, eu fico perplexo, eu fico com o meu coração endurecido. Olha aqui, porque todos ouviam e perturbaram-se, ficaram totalmente perplexos. Mas como? Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas, eles já tinham visto o milagre acontecer, ou melhor, eles já tinham visto o milagre dos pães acontecer algumas horas antes, durante o dia. Eles viram o que Jesus podia fazer. Por que agora eles estavam perplexos? Por que agora eles não confiavam, não acreditavam? Porque não tinham como entender, não entendiam. Mas quando há entendimento, há livramento. Amém, irmãos? Volta lá, André, acho que a gente pulou algum slide. Volta mais um. Volta mais um. Eu acho que
Não coloquei outro slide aí. O outro diz assim, no final. O outro. Tá. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes seu coração estava endurecido. Amados, o que aquele jovem entregou? 5 pães e 2 peixinhos. E de 5 pães e 2 peixinhos, o que Jesus fez? Alimentou uma multidão. O que você tem para entregar? Sua vida. O que você tem para entregar? O seu tempo, a sua força, a sua juventude, a sua determinação, a sua inteligência. Eu quero dizer algo para você. Se você entregar ao Senhor a sua vida, Ele vai multiplicar em você um grande milagre. Você crê? Ele quer isso. Ele quer isso na minha vida, Ele quer na sua. A cada dia que nós entregamos, a cada dia que nós confiamos, Ele deseja nos abençoar. Eu digo algo para você. Depois de tudo que nós passamos nessa pandemia, fomos rejeitados, fomos abandonados, falaram mal de nós, muitos até ridicularizaram, mas eu quero dizer algo para você. Esse ciclo termina e se inicia um novo ciclo na nossa vida, porque depois da rejeição vem o milagre. Amém? E assim como foi com Jesus, também será conosco. Ele foi rejeitado, mas também foi exaltado. E nós, mesmo sendo rejeitados, seremos exaltados. Ele passou lutas, mas foi glorificado. E nós passamos lutas, mas temos a vitória, porque cremos naquele que nós servimos. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você